Olá, gente boa. Vou contar uma experiência, algo que aconteceu comigo e que tem tudo a ver com o que direi depois. Eu era recém-formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem jovem, sem experiência. Meu primeiro emprego num grupo de empresas onde fiquei quase 20 anos. A minha primeira atividade foi fazer uma proposta comercial, um texto para uma proposta comercial que envolveria uma atividade muito mais ampla, que seria desenvolvida depois e que precisava desse diagnóstico que eu tinha que fazer. Eu fiz o meu trabalho, caminhei para o diretor do projeto. Pouco depois ele mandou me chamar e disse: "Você escreve muito bem." Eu era funcionário novo, primeira ou segunda vez que conversava com ele. "Você escreve muito bem. Não é comum técnicos escreverem assim. Mas vou lhe dar um conselho. Em trabalhos técnicos não se usa tanto adjetivo, evita-se usar adjetivos. Trabalha-se mais com ideias completas, descrições, estimativas, dados, números, sugestões. Adjetivos não cabem no trabalho técnico." "Ah, pois não, sim, senhor, e tal." Aprendi essa, né? Aí ele diz: "Tire todos os adjetivos e depois devolva para mim." E assim fiz. E desde então, nos anos seguintes, praticamente não saía nenhum texto sem passar antes pelo meu crivo. Desenvolvi ali uma habilidade adicional para redações de trabalho, redação técnica. Que, de fato, o adjetivo cabe muito bem para isso que eu estou fazendo aqui, para quando escrevo, para crítica, para crônica política, para literatura, mas para trabalhos técnicos, não. E eu acho que também não para certos documentos judiciais, jurídicos, em que pese muitas vezes advogados usem e abusem, os magistrados usem e abusem de adjetivos, mas convenhamos que não fica bem, por exemplo, para o cidadão brasileiro ler a decisão com que o ministro Dias Toffoli anulou a delação premiada da Odebrecht, com as consequências que todos vocês tomaram conhecimento. Mas aquilo é um libelo político, recheado de adjetivos, de analogias, conluio, conspiração, tomada do poder, ovo da serpente, pau de arara do século XXI. E tudo com a finalidade de chegar à conclusão, vejam bem, vou ler para não ser absolutamente literal, com o objetivo de colocar um inocente como tendo cometido crimes jamais por ele praticados. Ele está falando no singular e ninguém imagina de quem que o ministro está falando e de que relação esse ministro teve com a pessoa de quem fala. O Brasil passa para a gente essa impressão, que eu vejo que outros também partilham, de que o Brasil é um carro que perdeu os freios e vem rolando estrada abaixo. Ali adiante vai haver uma tragédia, uma catástrofe, um acidente grave, quase inevitavelmente. Outras vezes, e até com maior frequência, tem-se a impressão que o Brasil está, a cada dia de manhã, quando se abre o jornal, se leem os fatos, as notícias, as informações que nos chegam na véspera, daquilo que acontece nos poderes da República, tem-se a impressão que de um dia para o outro o país desce um degrau. E no outro dia desce outro degrau. E desce outro degrau. Só não desce degraus fim de semana quando Brasília para. Mas quando Brasília está ativa, estamos descendo degraus. Numa escada sem fundo e sem fim, porque sempre tem um degrau a mais. E isso é feito com uma velocidade, uma sequência, que de dia para dia faz com que se levante quase que uma poeira do tempo e da velocidade.
onde os fatos se perdem no passado, a gente custa lembrar a sequência, mas todo dia tem a sua dose de padecimento e sofrimento no noticiário, do que estão fazendo com o país. Aquela tribuna do 7 de setembro, ela é tão significativa, tão representativa desse isolamento em que se colocaram os poderes de Estado, que viraram definitivamente as costas para a sociedade. Lixe-se o povo brasileiro, dane-se. O presidente não tem como sair pelas ruas, então sai para o exterior, viaja com sua madame, viaja pelo mundo, o mais que pode. Não bota o pé no chão, não sai para a rua. Não tem ambiente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, cercados de zelos, cuidados, preocupações, está na animosidade que suscitam com aquilo que fazem. Então querem silenciar, querem calar, e nós temos esta dura realidade de um Estado que, em vez de proteger a sociedade, suas prerrogativas, seus direitos, protege-se daquilo que supõe que a sociedade contrariada possa fazer. E lutam, e tomam cada vez decisões mais duras, mais rígidas, contra isso, contra as consequências das decisões que tomam. E da impopularidade que isso provoca. Fazer o quê, senhores? Uma democracia sem povo? Um Estado que desconhece a sociedade, que se recusa a lidar com ela, que não a escuta. Essa é a democracia que estamos vivendo. E esses degraus, por esses degraus, nós vamos descendo. No documento que li com tristeza, o ministro reclama dos males pessoais e individuais causados pela ação da Lava Jato sobre as pessoas que foram investigadas. Um trabalho que a sociedade valorizou tanto e que hoje se trata de desvalorizar por todas as formas, criminalizar essa atividade. Mas ele não olha para o lado, o seu colega, ele não vê o que o colega dele faz com pessoas estas sim inocentes, que apenas, pura e simplesmente, cantavam hinos e rezavam na frente dos quartéis pedindo socorro para que não acontecessem as coisas que estão acontecendo. Eu os entendo, mas o ministro não. O ministro os tratou como bandidos da pior espécie. E muita gente adoeceu, enorme sofrimento, a dor nos corações. E ali tinha, não gente que adoeceu, tinha gente doente, objetivamente. Com quase nenhum respeito pelos direitos que a Constituição assegura a alguém que está sendo acusado. Enfim, essa dura realidade. E o ministro não toma conhecimento, ele vai defender, está interessado em proteger os réus da Lava Jato, anulando as provas contra eles. E daqui a pouco eles vão pedir de volta. Ele esqueceu que as confissões, que a fila do confessionário de Curitiba se formou naquele período em que a condenação em segunda instância tinha voltado a dar prisão, possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E o fato do processo estar correndo fazia com que as pessoas se aligerassem para confessar e denunciar, para não ir para a cadeia. Como acontece no mundo todo, não há novidade nenhuma, isso não é pão de arara, isso não é tortura. É assim que a justiça funciona, e a consequência é que a corrupção diminui, não alcança os níveis alcançados no Brasil. Ladrões que devolveram dinheiro, corruptos e corruptores que devolveram dinheiro, restituíram aquilo que tinham, agora estão ganhando certificado de inocência, provas anuladas. Vão pedir o dinheiro de volta.
e ladeira abaixo, e mais um degrau para baixo. Só há uma atitude que não podemos ter, é a renúncia ao nosso direito de agir como sociedade, numa sociedade política. Não podemos deixar cair os braços, temos que continuar deslegitimando aquilo que quer ser legitimado contra a sociedade. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o nosso país. Pense nisso.